Eu comentei 3 vezes. Pessoal, para quem fique confortável a realização do trabalhinho, para sobrar uma aula e pouco, eu peço concentração de vocês para a gente corrigir rapidinho essas páginas 14 e 15. Embora seja a página toda, as perguntas são rápidas de responder. Para que todos consigam acompanhar, vamos fazer uma breve revisão. Estamos estudando função de segundo grau, que tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são chamados de coeficientes. Nós sabemos que o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, certo? Que ela pode estar com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Isso está relacionado com o sinal do A. É o A que relaciona se a concavidade é para cima, A positivo, para baixo, o A é negativo. Nós sabemos também que a equação de segundo grau possui duas raízes ou dois zeros da função. Nós vimos que para obter esses zeros, ou a gente faz Bhaskara ou sobreproduto. São os dois caminhos mais clássicos. Existem equações de segundo grau incompletas que dá até para isolar o x e achar rapidinho a resposta. Mas via de regra é isso. Nós também vimos já de estudos anteriores que as raízes é onde a equação corta o eixo x, sempre nas raízes. E onde é que corta o eixo y? Parabéns, garoto, no coeficiente c. Até porque o eixo y é chamado de eixo 0x, lembra? E se eu boto 0 no x, fica só o c. Y igual a c. Exatamente. Também vimos que tem dois pontos muito importantes. Aliás, tem um ponto muito importante na parábola, que é esse ponto aqui. Vê se tu lembra o nome dele, ó. Vértice. E esse vértice tem as coordenadas. Tem o... Isso, aqui, né? Aqui seria o x do vértice, aqui seria o y do vértice. O x do vértice, obtê-lo é bem fácil, é menos b sobre 2a. Ou seja, menos b sobre a não é a soma das raízes? Dividido por 2 é bem a média, né? Afinal, esse aqui é o x', ali é o x duas linhas, o x do vértice está bem no meio. Por que bem no meio? Porque a parábola é simétrica. É isso aí. Fala um pouquinho. Legal. O que é o menos delta sobre 4a, meus amigos? É para obter o... Só que eu não gosto de obter o y do vértice assim, só se for o último caso. Mas qual é a maneira que eu te falei que era mais legal de achar o y do vértice? Faz a conta do... e bota o x do vértice no lugar do x. A resposta vai ser o y do vértice, uma maneira mais prática. Mas foi mais ou menos aí que a gente viu, né? Concorda comigo? Aliás, esse ponto aqui, galera, ó, representa máximo ou mínimo da função? Tá na parte de baixo, é mínimo, né? Se a função, se o gráfico tivesse concavidade voltada para baixo, o vértice representa o maior valor possível, máximo. Isso vai te ajudar na sequência dos nossos estudos. Feita a revisão, vamos lá. Página 14, questão 1. Dada a função f de x é igual menos x ao quadrado menos 4x menos 4. Responda. Concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo? Para baixo, porque a menor que Isso, para baixo. Pois A menor que zero. Vou até colocar aqui A igual a menos 1. Pronto. Bem simples, para baixo. Letra B. O valor de delta é maior, igual ou menor que zero? Esqueci, quem é delta mesmo? É importante assim que já esteja no teu coração esse valor. Isso significa que tu usou bastante o delta. Não ter decorado isso não quer dizer que precise decorar, só é um mau sinal. Quer dizer que o aluno usou pouco o delta na vida dele. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes, menos 1 vezes. Perigoso esse jogo de sinais, hein? Menos 4 vezes menos 4 é mais 16. Menos com menos? Com menos? 4 vezes 4, vezes 1, né? Não fede nem cheira, delta deu 0. Então dá igual a 0. Beleza, a letra B foi respondida, tu vê, não era difícil. Não era difícil. Letra C. Calculando os zeros da função, o que você observa em relação aos valores de x1 e x2? Por Bhaskara a gente terminaria assim, né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta,
assim? Ficaria menos 4, mais ou menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Ficaríamos então com x' e x duas linhas. Menos com menos? Dá 4. Mais ou menos 0 não vai adiantar nada, né? Então vamos primeiro fazer com mais. 4 mais 0 é 4. 4 dividido por menos 2, menos 2. Depois, menos com menos é mais. 4 menos 0 é 4. E 4 dividido por menos 2, menos 2. Vocês já devem lembrar do ano passado que sempre que o delta dava 0, as raízes acabam ficando... É até mais gostoso quando o delta dá 0. O cara não precisa extrair a raiz, não precisa se incomodar. Chamado de raiz dupla isso. Nome justo, né? Raiz dupla. Porque a raiz acontece 2 vezes. Certo? Raiz dupla. Deixa eu ver o que ele pede na letra D. Por que x1 e x2 apresentam o mesmo valor? Aliás, calculando os zeros da função, o que você observa? São iguais. Isso é o que eu observei, certo? São iguais. Letra D. Por que x1 e x2 apresentam o mesmo valor? Porque delta igual a 0. É a explicação, pois delta igual a 0. Foi por isso que não deu, por isso que não fez diferença usar o mais ou menos, porque o delta deu 0. Ah, galera, é importante lembrar, tá? O delta ele tem um nome técnico mais bonito, chamado discriminante. Anota aí no cantinho. Anota aí, ó. Delta também tem um nome chamado discriminante. O que seria discriminar? Não é diferenciar? Cuidado, a palavra discriminação hoje ela tem uma conotação forte, né? Ah, o cara xingou o cara lá porque ele era homossexual. Isso é discriminação, pode ir pra cadeia. E é legal isso mesmo, bacana, né? Hoje tem que respeitar a pessoa independente do que ela acha. Cuidado, aqui a palavra discriminação não quer dizer isso de preconceito, né? A palavra discriminação quer dizer diferenciação. Então, se eu chamo esse cara de discriminante, é que ele tem a capacidade de diferenciar algo que vai ocorrer futuramente. E realmente, né, só dele dar 0, eu já sei que são 2 raízes iguais. Concorda comigo? Se desse maior que 0, 2 raízes diferentes. Uma hora com mais, outra hora com menos. E se fosse menor que 0? Não dá. Não existe raiz negativa. Pô, esqueceram do primeiro do ano. No começo do ano. Número imaginário. Se a raiz for negativa, até no passado a gente fingia que não existe. Mas aí no começo do ano eu te contei que um tal de Bombelli inventou que a raiz de menos 1 vale I, a unidade dos números imaginários. Se o delta for negativo, as raízes são tem parte imaginária pelo menos. Antes a gente dizia que não dava, por isso que não fica magoado quem falou que não dava, é o que tu tinha aprendido mesmo. Esse ano é que nós aprendemos que dá sim para resolver, só que fica com um número imaginário misturado, certo? Vocês estão vendo que sabendo se o delta é mais, menos ou 0, eu já sei discriminar o que vai acontecer com as raízes. Se vão ser 2 iguais, se vão ser 2 raízes reais, ou se vão ser raízes com parte imaginária. Por isso que o nome dele é justo, discriminante é o nome técnico. Delta é a letra grega, na verdade, né? Discriminante é o nome verdadeiro. Olha aquele M ali, tá bizarro. Fechou. Letra E. Quais os pontos em que a parábola intercepta o eixo X? Não são nas raízes? E quem eram nossas raízes? Menos 2. Então, ó, é menos 2 para X e 0 para Y. Então não são quais, é o ponto. Vai interceptar o eixo X num ponto só, né? Porque é uma raiz só. Que a gente chama de dupla, porque achamos 2 vezes a mesma raiz. Bonita a colocação do colega. Olha que questão bonita que o colega levantou. Ô professor, na hora de representar no plano cartesiano essa com o número imaginário que tu falou aí, a gente representa no plano normal, né? Porque se fosse representar o número imaginário, precisaria de um gráfico diferente. Exatamente. Certo? Tem um plano chamado Argand-Gauss, que é o plano que a gente usa para representar números complexos. Certo? Mas não vamos mexer nesse vespeiro agora, não precisa. Não te preocupa, mesmo que as raízes dessem números imaginários, na hora de fazer a representação no gráfico é normal. Eixo X, eixo Y, esquece as raízes imaginárias naquele momento, certo? Nós vamos futuramente voltar a falar disso. Parabéns pela colocação, garoto. Cuidado, hein, gente, eu não preciso responder que é assim não, ó.
Porque se eu respondo dessa maneira, dá a sensação de que o gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, não é? E não é em 2 pontos, é o mesmo ponto. Então eu não vou responder 2 vezes, certo? E tu vê que ele faz a pergunta, ó, qual ou quais os pontos ou o ponto em que a parábola intersecta o eixo x? É só um ponto, que é aquele ali. A raiz, que é o x, e o outro, o eixo y, tem que ser 0. Porque o eixo x também é conhecido como eixo 0y, porque em cima do eixo x o y sempre vale, claro. Quais as coordenadas do vértice dessa função? X do vértice eu posso usar aquela fórmula, menos b sobre 2a. Quem é o b, meus amigos? Menos 4. E o a? Menos 1, né? Vai ficar 4 dividido por... Não acredito. Que engraçado, ó. O x do vértice deu a própria raiz. Que loucura, hein? Até então não tinha acontecido isso, né? Até então as raízes eram diferentes do vértice. Mas agora eu percebo que se as raízes são iguais, qual é a média entre menos 2 e menos 2? Somar menos 2 com menos 2 dá menos 4. Dividir por 2 dá menos 2. Claro, então, embora as regras anteriores continuem valendo, essa é uma situação especial. Por que aconteceu isso de o vértice ser a própria raiz? O que fez? Que cálculo me mostrava só, ó, isso aqui é normal mesmo? Por que aconteceu isso do x, do vértice ser a própria raiz e das raízes serem iguais? Porque o delta dá 0. Sempre que o delta der 0, eu já acabo percebendo que as raízes vão ser duplas e que o x do vértice vai acabar coincidindo com a raiz. Coincidência mesmo. Legal. Como é que eu descubro o y do vértice, galerinha? Ou joga na fórmula ou substitui na função. Eu acho mais prático substituir na função. Vou pegar o x do vértice e vou tacar no x, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 4. É isso? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, com o menos 4. Menos 2 vezes menos 4, mais 8, menos 4. F de menos 2 é 0, logo o y do vértice é... Claro, né? Já que y do vértice é menos delta sobre 4a e o delta deu 0, 0 dividido por 4a tinha que ter dado 0. Talvez nesse caso usar a fórmula até fosse mais rápido, né? Porque o delta deu 0 e nós já tínhamos calculado o delta. Porém, eu acho que é bacana fazer dessa maneira para o aluno perceber que tem essa outra ferramenta. Letra H. É H? Não. F, G. O que você observa comparando as coordenadas do ponto em que a parábola intersecta o eixo x e em relação às coordenadas do vértice da parábola? Né? As coordenadas do vértice ficou menos 2 e 0. E na hora que ela corta o eixo x, menos 2, são iguais. É isso que ele queria que eu percebesse, aquilo que eu mesmo já tinha adiantado para vocês. Letra H. Escreva as coordenadas do ponto em que o gráfico intersecta o eixo y. 0 para x, porque o eixo y é o eixo 0x. Deixa eu ver, é aquele ali, não é? Ou bota 0 no x, vai zerar, vai sobrar só o menos 4. Ali está a resposta do item H. E agora a parte mais bonita. Esboce o gráfico da função. Se bem que eu acho que para a galera que tem feito a sua parte, né? Depois de todos os cálculos prontos, fazer o esboço do gráfico já não é tarefa difícil. Até porque ele não pediu o gráfico, né? Ele pediu esboço, não é isso? Ah, esboço é prático, pô. Vou fazer aqui o eixo x, vou fazer aqui o eixo y. Vai cortar o eixo x aonde mesmo? Menos 1, menos 2 e 0. É aqui, não é isso? E vai cortar o eixo y aonde? 0 e menos 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 4, ali menos 2. E a concavidade está voltada para onde? Esboço. Tu viu que rápido? Né? Porque vai passar no eixo x do ponto menos 4, 0. 0 menos 4, perdão. Vai passar no eixo y na raiz, que é menos 2, 0, que é o próprio vértice. Então o ponto mais alto no caso da parábola. E pronto, é uma parábola. Ele queria o esboço. Se eu quisesse fazer um super gráfico, tabela.
quantos? Te recomendei 5 para ficar bonitão, né? E no meio, no meio. Pronto, chuta 2 para cima, 2 para baixo, faz a tabela, aí tu vai ter pontos aqui e aqui, ó. Certo? Vai ter pontos aqui e aqui, vai deixar o gráfico mais belo. Mas como ele pediu esboço, eu não vou ficar fazendo tabela para esboçar. Esboçar é só botar rapidamente o gráfico na parada ali, né? Sem maior estresse. E quais os pontos notáveis que foram destacados no gráfico? Os pontos notáveis foram esse aqui e esse aqui. Esse aqui é onde corta o eixo Y, não é? Corta eixo Y e foi o ponto C. E esse aqui, o que que é? É duas coisas ao mesmo tempo isso aqui. É vértice e é também raiz, ou raízes, já que é dupla, né? Vértice e raízes. É isso aí, coincidiu de ser a mesma porque o delta foi 0. Por esse motivo que aconteceu este fenômeno. Legal. Então essa aqui é a resposta da J. Eu expliquei quais foram os pontos importantes representados no gráfico. 2. Dada a função. Agora ainda na página 14 vamos começar a questão 2. Mas me parece que ela é muito similar a essa questão 1, né? Só deve ter tido alguma diferençazinha pequena aí para a gente raciocinar. Vamos ver. Questão 2. F de x é igual a 2x ao quadrado mais x mais 1. Concavidade, voltada para cima ou para baixo, justifica? Para cima. Ótimo, pois A maior que 0. Olha que coisa curta, rápida de fazer. O valor de delta maior, menor ou igual a 0. Delta é B ao quadrado menos 4AC. 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. 1 menos 8. Delta igual negativo. Menor que 0. Menor que 0. Nada demais. Isso aí que eu vou te pedir para fazer daqui a pouco. Ó. Imagina, em dupla, com 2 exercícios corrigidos para tu colar e eu podendo te ajudar. É 10, vai ser 10 para todo mundo. Letra C. Opa, agora já é página 15. Página 15, letra C. Calculando os zeros da função, o que você observa em relação aos valores de x1 e x2? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Legal, legal. Só que o problema é que como o delta é negativo, imagina, eu teria que esperar no subproduto obter números com parte imaginária, né? Isso ia ser uma tarefa muito delicada. Por isso que eu vou fazer Bhaskara mesmo. Mas bacana a galera que está se estimulando com o subproduto. Menos 1, mais ou menos a raiz de menos 7 dividido por 2 vezes A, que é 2. Ficaria menos 1, legal, raiz de 7i, né? Certo? Porque, ó, raiz de menos 7 é raiz de 7 vezes menos 1, que é raiz de 7 vezes raiz de menos 1, e graças ao Bombelli, a galera chama a raiz de menos 1 de i. Então vai ficar mais ou menos 7i sobre 2 vezes 2 é... Quer dizer que o x' vai ficar menos 1 mais raiz de 7i sobre 4, e o x duas linhas ficaria menos 1 menos raiz de 7i sobre 4. Observem que até pouco tempo atrás a gente nem fazia essa conta. A gente dizia que não existia porque que o delta é negativo. No começo do ano é que eu te apresentei essa ideia do i, da unidade dos números imaginários. E até caí numa prova fazer essa conta, lembra? Só que tu vê, quando a gente fica um tempo sem fazer, a gente esquece. Então era esperado que a galera que chegasse em delta igual a 0 escrevesse, não é possível calcular as raízes. Era esperado, se tu fez isso não fica magoado. Agora tu lembrou que uma raiz negativa pode ser escrita com a unidade dos números imaginários. Legal. Então deixa eu ver o que ele falou. Calculando os zeros da função, o que você observa em relação aos valores de x1 e x2? Eu vou escrever assim, ó, eu observo que são números complexos. O que é um número complexo? É um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. E, né, que não seria real, a gente chama de imaginária. É isso aí. Então vou colocar aqui, ó, são números complexos. São números... Poderia se escrever assim também, ó, não são números reais.
né? Não são números comuns, convencionais, aqueles que nós usamos há bastante tempo. Então vou escrever ali, são números complexos. Repito, quem falou não era possível encontrar, tá aceitável o que tu fez. Aí para enriquecer a tua solução, tu finaliza ali. Fala, meu querido. É o seguinte, a gente usa x como um número. O i a gente não pode usar. Ele é um número. Ele tem todas as propriedades de um número. Só que não existe um número real que o represente. Certo? Por isso que o cara inventou, olha, já que ele é um número que não existe até então, eu vou dizer que agora ele existe e vou chamar ele de i. Certo? Então ele é um número. E o mais louco, Carlos, olha só. Para eu poder fazer cálculos, por exemplo, sobre a rede elétrica, eu tenho que usar esse número i que não existe, que os matemáticos criaram. O mais incrível é que essa invenção tem utilidade prática no cálculo de engenharia, no cálculo mais complexo. E tu vê, ó, eu vou te falar agora, eu estou aprendendo para valer números complexos agora na faculdade, no cálculo D. Só no cálculo D, no cálculo 4, é que eu estou aprendendo para valer números complexos. Até então eu só conheci números complexos desse jeito que eu estou te apresentando. Hoje é que eu estou aprendendo a calcular com números complexos de verdade. Certo? Até então eu não sabia. Então tu vê, né? É uma coisa que vocês só vão voltar a ver de verdade números complexos lá no meio da faculdade. Se for para a área de física, matemática, química, senão nunca vai ver. Beleza? Tá? Mas é isso que tu falou, cara. O i é um número. Só que não é um número que eu posso te falar, é 2, alguma coisa, ou é menos 14, não existe. É um número imaginário, uma invenção do matemático que no início a galera, esse Bombelli é louco, isso é um viajão, não dá atenção pro Bombelli. E depois a ciência foi evoluindo e a galera viu, caramba, o Bombelli estava certo. A gente precisa dessa ideia dos números imaginários para resolver um monte de problema na matemática. Legal, né, cara? A nossa ciência é assim. A ciência é assim, o cara inventa uma coisa e a galera fala, que babaca. Aí passa uns anos, o cara estava certo, a gente tem que é babaca mesmo. É muito comum isso acontecer na ciência. O Einstein, pô. O Einstein, muitos cientistas, quando o Einstein falou que tempo era relativo, ô Einstein, que cogumelo tu comeu, cara? Tá mal? O tempo é o tempo, bicho, não viaja. E o Einstein falava, não, gente, calma, um dia vocês vão entender. Hoje, todo cientista decente fala, Einstein, tu é foda. Einstein é o cara. Na época que o Einstein lançou a teoria dele, eles achavam, o Einstein é um bosta, tá trabalhando no escritório de patentes lá em Berna, na Suíça, aquele bosta. Deixa ele lá. O tempo muda. Que viagem. Hoje é confirmado isso. Toda vida que tu vê televisão, nós estamos usando a teoria da relatividade para o satélite se comunicar com a Terra. Legal, né? Muito massa. Letra D. Por que x1 e x2 apresentaram esses valores? Por que ficou assim esquisito, galera? Porque o delta é menor que zero. Parabéns. Pois delta menor que zero. Agora tu já sabe. Sempre que o delta é negativo, eu espero que as raízes da equação sejam números... Para quase, números complexos, ou seja, tem parte real e tem parte imaginária. É isso aí. Letra E. Com relação ao resultado x1 e x2, como se apresenta a parábola em relação ao eixo x? Eu encontrei um número real para cortar o eixo x? Quer dizer então que não corta o eixo x. Porque não é nas raízes que corta o eixo x? Se eu não encontrei esses números, é porque eles não existem. Quer dizer que o gráfico não corta o eixo x. Mas faz sentido, poxa, eu te ensinei que corta o eixo x nas raízes. Se as raízes não são números normais, não corta o eixo x. Então o que ele falou? Com relação ao resultado x1 e x2, como se apresenta a parábola em relação ao eixo x? A parábola não corta... E isso fica flutuando ou acima ou abaixo do eixo. A parábola não corta o eixo x. F. Quais as coordenadas do vértice dessa função? X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice menos 1 dividido por 2 vezes 2, né? O b é 1 e o a é 2, tudo bem? X do vértice deu menos 1 quarto, que é 0,25, né? Tu vê, ó, fazer o y do vértice jogando 1 quarto no x vai ficar chato pra caramba, né? Concorda comigo? Dessa vez eu vou usar a fórmula, já que vai ficar chato fazer do outro jeito. Y do vértice menos delta sobre y do vértice. Quanto é que deu o delta? Isso, deu menos 7, então vai ficar menos 7, parabéns. 4 vezes a, que é 2. 8, vai ficar 7 oitavos.
Beleza? Do imaginário, o delta não foi 7. Ó, o delta é essa conta aqui, ó. Aqui é a raiz de delta. Concordas? Então o delta era 7 mesmo. Escreva as coordenadas do ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y. Então as coordenadas do vértice nós já descobrimos. Menos 1/4 e 7/8. Agora ele quer saber a coordenada onde corta o eixo Y. Eixo Y não é bem no C que corta? Então como é que vai ser as coordenadas? 0 e 0. Parabéns, 0 e 1. É muito comum o aluno colocar 1 e 0. Parece bobagem, mas eu sou obrigado a dar errado no trabalho ou na prova, se ele troca. Não se esqueçam que o ponto do plano cartesiano é um par ordenado, significa que tem uma ordem. E a ordem é alfabética. Primeiro X, depois Y. Tudo bem, galerinha? Ah, agora a parte mais bonita. Esboce o gráfico da função. Vou precisar fazer tabela, né? Não, por que não? Porque é esboço, não é o gráfico. Né? Faça o gráfico, tabela. Esboce, é só pegar os valores que tu já tinha e fazer rapidinho o gráfico. Eixo X, eixo Y. Qual é o vértice mesmo? Quais são as coordenadas? Menos 1/4 e 7/8. Se isso aqui fosse 1, galera, aliás, né, é o eixo X. Se isso aqui é o 1, ali a metade seria 0,5. E a metade da metade, que é 1/4, né? Concorda comigo? É menos, seria pro outro lado, não é isso? Só tem um detalhe, vai ficar muito pequenininho, né, gente? Então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ali é o menos 1 do X. Quem é aqui no meio? Menos 0,5. Quem é ali? Que é 1/4, né? Então ali está o menos 1/4. E 7/8. Como é que eu vou achar 7/8, caramba? É positivo, para cima. 1, 2, 3, 4. Ele disse que isso aqui é 1, não é? Se eu dividir ao meio de novo, quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E eu quero quantas das 8? 7. Então isso aqui é 7/8, né? Tudo bem para vocês? Vocês viram? Eu peguei a régua, dividi em 8 partes, pintei 7, que nem lá no primário. 7/8. Não era assim que tu fazia? Pegava uma barrinha de chocolate, dividia em 8 partes. Asdrubal comeu 7 chocolates, 7 pedacinhos. Aí tu pintava. Quanto que Jezebel ganhou? 1/8, que sobrou para Jezebel, coitado. Tudo bem? Era João e Maria, né? Que eu não gosto de João e Maria. Eu prefiro Jezebel e Asdrubal. Ó, galera, quais são as coordenadas do vértice? Menos 1/4, que é aquele ali, e 7/8, que é aquele ali, ó. Tá ali, ó. E onde é que corta o eixo Y? 0,1, não é isso? 0,1, com cavidade voltada para... Por que com cavidade voltada para cima? Porque o A é positivo. Tu viu, cara, que rápido que é fazer o esboço? Mesmo na parte satânica, que delta é negativo, dá até raiz imaginária. Mas não ficou tão terrível. Era só saber onde é que é o vértice, X e Y, saber onde corta o eixo Y, lembrar que a concavidade é voltada para cima e pronto, esboçar. Um esboço bem rápido. Tu viu que não está cortando o eixo X? Por que mesmo que não está cortando o eixo X? Porque o delta é negativo, portanto as raízes não são reais, portanto não tem onde cortar o eixo X. Afinal, o eixo X é feito só de números reais. Legal. Para finalizar, quais os pontos notáveis que foram destacados no gráfico? Vértice, que nem é raiz dessa vez, é só vértice mesmo. Vértice. E é onde corta, ponto onde corta o eixo Y. Ponto onde corta o eixo Y. Que é um Czinho. É isso mesmo. Fechou. Ali no final, ó, ele faz algumas conclusões, ó. Ao determinar os zeros da função quadrática, o que é isso? Função de segundo grau. Utilizando a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Fórmula resolutiva. O que é isso? Fórmula resolutiva? É Bhaskara. Olha lá, o amigo responde com tranquilidade. Ele está entendendo, é Bhaskara, professor. Capaz de usar, professor. Bhaskara. Usando a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, leia-se Bhaskara. Tem-se 3 possibilidades quanto ao valor de delta ou discriminante. Te falei que o nome do cara era discriminante?
O que interfere no cálculo dos zeros. Se delta maior que zero, a função tem dois zeros reais, x1 diferente de x2, e o gráfico vai cortar o eixo x em quantos pontos? 2, x1 e x2. Se delta igual a zero, a função tem dois zeros reais iguais, x1 igual a x2. O gráfico corta o eixo x num único ponto, que é esse próprio ponto, que coincide com o vértice. Coincide com o vértice, parabéns. Se delta é menor que zero, a função não tem zero reais, tem raízes imaginárias que nós calculamos aqui, né? E por isso não corta o eixo x. Claro, agora está fazendo todo sentido. Podem formar as duplas. Eu vou usar essa correção que eu fiz agora para montar o exercício. São 5 itens, bem light. Bacana a tua colocação.